Oi, pessoal, tudo bem? Então, espero que vocês tenham visto o vídeo de introdução, né, que foi antes desse daqui para vocês assistirem, que conta um pouquinho, né, de como o Isaac Newton chegou, aos estudos dele, né, o que ele postulou, quando que ele começou. E olha só, vamos só dar uma pausinha interessante aqui. Ele formulou essas leis dele quando estava a peste negra lá na Europa, né? Foi uma pandemia que ocorreu, eles tiveram que ter aula em casa, estudar em casa, e olha o que ele aprontou estudando em casa, né? Não sei como eram os estudos naquela época, né? Por não existia internet, né? Talvez fosse por via rádio as aulas, imagina, vocês coladinhos no rádio, escutando as aulas, hein? Se assim já tá difícil, se já tá aqui na plataforma digital para vocês assistirem, vocês não assistem, imagina ouvir as aulas pelo rádio, né? Que deveria ter sido assim na época, eu não sei como foi, gente, para falar a verdade. Mas, voltamos aqui. Então, Newton fez 3 leis que a gente chama das 3 leis de Newton. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a primeira lei. Desculpa. Então, vamos entender. Considerem 2 situações muito comuns. Um ônibus parado, prestes a entrar em movimento. Então, aqui, ó, a gente tá lá no ônibus, lá paradinho, segurando lá em cima. Aí, o motorista nem avisa que tá saindo e dá uma arrancada. Como é que você faz? Você faz assim, ó. Você vai para trás e você volta, né? Por quê? O seu corpo está parado, porém quem entrou em movimento foi o ônibus. Você não entrou em movimento, porque você estava em repouso. Aí você dá aquela ida para trás, né? Te joga para trás, às vezes você cai, sai rolando, acontece, gente. Já fiz isso também. Depois seu corpo volta em equilíbrio junto com o ônibus, certo? O ônibus está em movimento. O motorista vai e me freia, né? Pronto, você vai para frente, né? Com tudo, né? Igual um carro, o carro tá andando. Se você não tá com o cinto de segurança, você se arrebenta lá na frente do carro. Ou se a criança não tiver na cadeirinha, ela pode ser jogada por conta disso. Então você pega e vai para frente. Por quê? Você vai para frente porque o seu corpo estava em equilíbrio com o movimento do ônibus, o seu corpo estava em movimento. Quando o objeto em que você estava sobre ele parou, né, o seu corpo ainda continuou em movimento, por isso que você vai para frente, né? Ou se você cair, se você segurar, né, alguma coisa vai impedir que você continue em movimento. O que a primeira lei de Newton nos fala, né? Que um corpo, ele tende a permanecer em repouso até que alguma ação, alguma força atue sobre ele e ele vá se movimentar, né? Ou então, um corpo continuará em movimento sem parar até que alguma força atue sobre ele e barre ele e pare ele. Um exemplo. Vocês já viram alguns filmes, né? Que mostra a pessoa, às vezes, quando ela sai da nave e ela fica lá perdida, assim, no espaço e vai, né? Por quê? Não tem atrito no espaço, não tem o chão, não tem as paredes, né? Não tem a força da gravidade que te puxa para baixo. Então, por isso que você sai vagando pelo espaço sem fim, você não para nunca de se movimentar. A não ser que alguma coisa bata em você e você pare o movimento. Então por que se eu chuto uma bola, aqui eu tô jogando bola, a bola ela não continua e não vai embora, não para nunca? Porque no nosso planeta existe a ação da gravidade, que é o que puxa os corpos para baixo, né? E tem o atrito com o chão. O atrito faz a gente perder um pouco a velocidade, tá? Então, a primeira lei de Newton, olha lá, no exemplo anterior, conforme o ônibus muda seu estado de movimento, observamos que os passageiros têm a tendência. Então, um corpo, ele tende a ficar em movimento até que algo pare ele. Ó, vou mostrar um vídeo aqui para vocês
é o seguinte, vamos entender. Presta atenção aqui no vídeo, né? Vamos aumentar aqui ele, não quer ir também, mas vamos esperar. Aí, isso, ó. Presta atenção. Vocês viram que ele acionou a bolinha entrou em movimento, né? Ela fez o caminho e caiu de novo no dispositivo que ele acionou. Por quê que ela não foi para cima e caiu assim? Porque a bolinha estava em movimento juntamente com o trem. Por ela estar dentro dele, ela estava em equilíbrio com ele, ou seja, em movimento junto com o trem. Na hora que ele aciona o dispositivo, como a bolinha estava em movimento junto com ele, a força que estava atuando sobre ela era a força de movimento, ela continuou o seu trajeto, né? Ela continuou o seu destino da força que ela estava sendo atuada, que era a força do movimento do trem. Olha só novamente aqui, ó. Viu? Ela o quê? Como ela estava em movimento junto com o trem, ela permaneceu em movimento até que algo parasse ela de movimentar. O que foi esse algo que parou? Quando ela caiu. E por que que ela não saiu flutuando, ela não saiu boiando por aí, né? Porque nós estamos no planeta Terra e aqui existe uma gravidade que nos puxa para baixo, que nos mantém, que leva os corpos para o centro da Terra, né? Que leva tudo para baixo. Por isso que essa bolinha não saiu flutuando por aí, né? Ela estava em movimento junto com o trem, permaneceu em movimento até que algo a parasse, que foi a força da gravidade, e na hora que ela entrou no dispositivo que ela já estava. Também é possível interpretar o enunciado da primeira lei de Newton da seguinte forma: na ausência de força resultante, todo corpo que está em repouso permanece em repouso, e do mesmo modo, todo corpo que está em movimento permanece em movimento. Ou seja, esse copo, ele está em repouso, a não ser que eu aplique uma força nele e ele se movimente. Se não houvesse, deu sede. Se não houvesse a gravidade no nosso planeta, se você jogasse esse copo, não houvesse atrito com o chão, esse copo iria continuar em movimento até chegar em algum ponto. Igual eu falei lá do astronauta lá, se ele se desprender da sua base espacial, ele vai ficar vagando pelo espaço infinito, né? Até que ele bata em algum asteroide, chegue muito perto da órbita de um planeta e seja puxado, mas se isso não ocorrer, ele vai vagar no espaço até mandar parar. Vou achar aqui um vídeo aqui para vocês, aqui no YouTube. Quer ver? Já vou achar o vídeo. Aqui, pessoal, o vídeo é esse daqui, vou colocar aqui para vocês. Olha só, esse filme chama Gravidade, tá? Não sei se vocês encontram na Netflix, por exemplo, eu não sei falar para vocês agora no momento, né? Tenho que dar uma olhadinha aqui nos filmes que estão. Olha só aqui, deixa eu abaixar o volume. Eles tiveram, olha só, tá vendo aqui? Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Ó, eles foram lançados, né? Eles estavam do lado de fora da nave deles, fazendo reparos. Veio um monte de asteroides, bateram na nave deles ali, na estação espacial deles, e lançaram eles para longe. Como não tem atrito, não tem gravidade no espaço, né? A força com que eles foram impulsionados, né? Era para
eles iam impulsionar, eles iam ser lançados longe. Então, eles seguraram em algo, porém, ainda eles estão sobre a ação dessa força. Eles conseguiram segurar num cabo. Essa moça, ela só está presa pelos pés, por um cabo pelos pés. Ela está tentando chegar no amigo dela, olha lá, para puxar ele, né, para eles voltarem para a estação, tentarem se salvar de alguma forma, né? Como eles ainda estão no espaço e estão sobre a força que eles foram lançados, para ela sobreviver, ele vai soltar o cabo para empurrar ela, né, para ela voltar para a nave novamente, e ele vai seguir até acabar o oxigênio dele do corpo, né, do traje espacial que ele tá. Olha lá, tá vendo? Ele foi, né? Ele foi lançado para o espaço, por quê? Porque a força com que ele já havia sido lançado estava atuando sobre ele. Então, como não tem nada de atrito em torno dele, ele vai vagar pelo espaço até seu oxigênio, né, do traje espacial terminar. E ela, como ela estava sob a ação daquela fita, né, amarrada lá no pé dela, né, de tração para trás, né, ela foi trazida de novo para a sua parte espacial aqui, para os seus. Ai, deu um branco agora aqui o nome do negócio aqui que eles ficam. Gente, me deu um branco, eu tô ruim com a cabeça, gente, vocês não sabem o tanto. E ela foi levada, né, para a estação espacial dela novamente e tentou sobreviver. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, ele é bem legal, ele é bem intenso, e fala sobre essa primeira lei de Newton, né, que um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que pare, seja parado. Essa aqui é uma crítica que uma mulher fez, né, sobre o filme, né, mostrando. Ele tinha os jatos propulsores, né, para se locomover no espaço, porém, ali no caso, o jato dele já havia acabado, por isso que ele não conseguiu retornar para a sua base, para a sua nave aqui, no caso. E nem da moça lá também, acabou o jato propulsor, lá tá vendo aqui aqueles jatinhos saindo ali da roupa dele? Então, é o que dá a direção, é que não deixa ele sair vagando por aí. No caso, depois do acidente, né? Olha lá os asteroides chegando, os jatos deles acabaram estragando, né? O gás que faz esses jatos. E olha lá, tá vendo? Eles estão em constante movimento e não param esses movimentos. Só parou porque um asteroide acertou de novo outra parte desse satélite que eles estavam arrumando, olha lá, e ela continua em movimento, sem parar, até que ela consiga chegar em alguma coisa e fazer parar esse movimento, né? Então, essa é a primeira lei de Newton. Um corpo tende a ficar em movimento até que algo consiga parar ele. Olha só os dois aqui, olha lá, pararam porque estão tentando relam em alguma coisa, diminui a velocidade, porém, como não tem mais atrito, eles vão continuar o movimento deles. Eles só vão conseguir parar mesmo na hora que ela fica presa, né? E ele se solta. Aí ela consegue retornar à base e ele, infelizmente, é lançado ao espaço, né? Claro que isso é um filme de ficção, porém, se isso acontecer com astronautas, né, nós vamos chorar bastante, eu vou ficar bem triste com umas coisas dessas, né? Essa experiência aqui vocês podem fazer. Põe uma cartolina aqui no copo, põe uma moedinha em cima, o que você vai fazer? Vai relar só na cartolina, a cartolina vai se movimentar e a moeda vai ficar. Vou passar um videozinho para vocês depois no grupo, que de uma experiência, o cara empilha moedas, pega uma folha e vai batendo na última moeda. A última moeda é deslizada, movimento, porém as outras que ficam em cima só vão diminuindo. Por quê? Eu ativei somente uma, eu só pus em movimento aquela em que eu empolguei a minha força, impregnei a minha força somente em uma moeda. Então, por isso, somente ela se movimentou. Ficou meio confuso, pessoal.
Espero que não, espero que vocês tenham entendido essa primeira lei de Newton. Eu dei muitos pauses aqui no vídeo, pois foram acontecendo algumas coisas aqui na hora que eu estava gravando. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo da primeira lei, tá? Passarei mais um vídeo para vocês de uma outra pessoa explicando para complementar esse aprendizado, ok? Até a segunda lei, então.